Olá, professora Márcia, aqui para a gente comentar mais uma questão do nosso caderno de exercícios para você que está se preparando para as residências em saúde 2021. Vamos dar continuidade à discussão do bloco de políticas e programas nacionais de saúde. E hoje eu vou comentar a questão de número 18 do nosso caderno, que é mais uma questão da Política Nacional de Humanização. Quem não assistiu ainda a questão do número 17, dá lá uma olhadinha, porque no início eu dou uma contextualizada sobre a importância dessa política, principalmente hoje nas provas de residência, nas provas de concurso, ela está sendo muito cobrada, não apenas a memorização de alguns aspectos de conhecimento da sua estrutura, mas principalmente o conhecimento em interpretação. A questão de número 17 foi uma questão bem peculiar e a questão de número 18 tem um outro formato bem interessante que as provas têm utilizado bastante, que é pegar uma imagem, uma figura e pedir do aluno a interpretação de acordo com as diretrizes, princípios, algum aspecto de uma política pública. Nesse caso, a Política Nacional de Humanização, como a gente falou na discussão da questão 17, ela é muito cobrada em relação aos aspectos da sua estrutura, Então, a Política Nacional de Humanização, relembrando, ela é estruturada a partir de princípios, de um método, de diretrizes e também de dispositivos. Dentre esses 4 aspectos estruturais, 3 são os mais cobrados: os princípios, as diretrizes e também os seus dispositivos. A questão de número 17 abordou um dos princípios da Política Nacional de Humanização. Essa questão agora, de número 18, vai abordar uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. Então, antes da gente conversar um pouco sobre a questão, vamos relembrar quais são essas diretrizes, Então, a Política Nacional de Humanização, ela tem um direcionamento, ou seja, essas diretrizes, elas vão trazer orientações clínicas, éticas e políticas, que vão ser traduzidas em arranjos específicos de trabalho, ou seja, numa forma de executar as ações e organizar os serviços de saúde, Então, são essas orientações que vão direcionar como o trabalho, dentro dos princípios da humanização deve funcionar. Então, nós temos basicamente citadas na PNH 6 grandes diretrizes. São elas: o acolhimento, a clínica ampliada, a ambiência, a gestão participativa e cogestão, juntos numa mesma diretriz, a mesma coisa, a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos dos usuários. Então, nós temos 6 grandes diretrizes, o que é muito importante, que vocês leiam sobre as diretrizes e compreendam o que cada uma delas quer dizer. Por quê? As questões estão cobrando a interpretação, Ou seja, eles vão colocar relatos de processos, problemas, questões do cotidiano das ações e dos serviços de saúde, principalmente do cotidiano das relações entre gestores, trabalhadores e usuários, para querer saber se você de fato compreendeu princípios e diretrizes da política e também os seus dispositivos, Então, as diretrizes, elas são muito cobradas, algumas especialmente, A gente sempre chama muita atenção para a diretriz do acolhimento, da clínica ampliada e também da gestão participativa e cogestão. Elas são muito cobradas, é muito importante que a gente compreenda todos os seus aspectos, Então, vamos lá para a questão, para a gente entender, que ela é uma questão sobre as diretrizes da PNH. Questão de número 18, da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do Estado de Pernambuco, do ano de 2019. E ela diz o seguinte: observe a imagem abaixo. Então, quando você pega lá a prova, você vai observar que a gente tem uma imagem com 2 quadros, O primeiro quadro, mostra um paciente sentado lá numa maca com os diversos profissionais, Ali pode observar cada um ali com um instrumentozinho, na mão, observando atentamente esse paciente, ou seja, olhando para o paciente, analisando, fazendo anamnese, uma clínica, a gente imagina, ali, de fato, resgatando esses conceitos de ouvir, de prestar atenção, de ver, identificar, como é que esse paciente se encontra.
Já uma segunda, né, figura dentro dessa mesma imagem mostra o mesmo paciente sentado na mesma maca, com vários eletrodos, né, a gente pode dizer assim, conectados a ele, e os profissionais de saúde estão aonde? Estão olhando para o aparelho, para a máquina, e não para o paciente, tá? Então esses dois quadros, né, essas duas imagens aqui, elas são muito emblemáticas de uma das diretrizes mais importantes da Política Nacional de Humanização, que quem olha e quem estudou e compreendeu, né, essas diretrizes rapidamente identificaria e não teria nenhuma dificuldade de responder essa questão, tá? Vamos lá, o que é que ele pede para a gente observar a imagem, depois ele vai, né, solicitar da gente uma interpretação. Ele diz o seguinte, observe a imagem abaixo, ela expõe duas abordagens diferentes de um paciente. Considerando o segundo quadro, né, aquele em que o paciente está lá na maca com os eletrodos e todos os profissionais olhando para o aparelho e não para o usuário, né, é correto afirmar que a condução contraria a seguinte diretriz do Humaniza SUS. Então veja, esse segundo quadro contraria uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, que a gente conhece como Humaniza SUS. Qual seria, né? Então ela vai, obviamente, dar aqui nas alternativas, né, algumas diretrizes ou não. Temos que estar atento a isso também. Vamos lá. Primeira, letra A. Esse quadro, né, contraria a diretriz da cogestão? Não, né, pessoal? Não contraria a cogestão, porque a cogestão não tem absolutamente nada a ver com o que a charge aqui, com o que a figura, a imagem está trazendo, né, pra gente. A cogestão, ela expressa, na realidade, ela tem a ver com a inclusão de novos sujeitos no processo de análise, no processo de decisão, né? Ou seja, os gestores partilharem dos processos decisórios junto com usuários, trabalhadores, né? A ampliação das tarefas da gestão também, né, podem ser relacionadas à cogestão. Lembrando que a diretriz é cogestão e gestão participativa, ou contrário, gestão participativa e cogestão, tá certo? Juntas. Porque eu estou chamando a atenção para isso. A cogestão não tem a ver com esse quadro, então ela não vai contrariar essa diretriz, né, porque ela não tem relação com essa diretriz. E a letra B, ela coloca a gestão participativa. Veja, então, gestão participativa e cogestão são a mesma diretriz. Se fosse a resposta correta, a gente teria duas aí na realidade, né? Então, não vou nem me alongar discutindo. A cogestão e a gestão participativa são uma mesma, né? Ali, diretriz, fazem parte de uma mesma diretriz. E elas não têm relação com o que a figura, a imagem, né, que foi selecionada traz pra gente, tá bom? A letra C. Valorização do trabalhador. Valorização do trabalhador é uma diretriz? Sim, tá? Mas o que é que ela representa? Dar visibilidade cada vez mais à experiência, né, dos trabalhadores e também incluí-los na tomada de decisão. Isso é valorizar o trabalhador, né? Dentro dessa perspectiva da humanização da PNH. A valorização do trabalhador não está sendo apresentada nessa imagem, então não existe, não pode contrariar algo, né, que não está representado na imagem, então não diz respeito à valorização do trabalhador, então ela não contraria, né, na realidade esse princípio, porque ela não tem relação com ele. Letra D. Clínica ampliada e compartilhada. E aí, pessoal, a clínica ampliada é uma das diretrizes da PNH mais cobradas. Vamos dar uma olhadinha no seu conceito, né? A clínica ampliada, ela é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que consiga considerar a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde e doença. E ela permite, enquanto diretriz, enfrentar a fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e dos seus respectivos danos e ineficácia. Ou seja, quando a gente diz, né, que
a especialização, né, a grande valorização do processo de especialização, a grande valorização dos exames complementares, que antes eram de fato complementares e hoje, né, a gente abandonou, a gente vê que vários profissionais de saúde abandonaram a prática da clínica, da escuta do indivíduo, né, da conversa que vá para além de sinais e sintomas, né, que seja exatamente essa abordagem mais ampla, mas muito singular. Claro que a gente conhece, quando a gente vai estudar as doenças, que elas se manifestam, né, a maior parte das doenças, elas têm sinais e sintomas que são semelhantes, mas cada indivíduo ele é único. Então, mesmo essa doença sendo expressa, a gente estudando ela, né, como sinais, sintomas semelhantes, hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, né? Então, nós sabemos quais são os parâmetros para identificação, mas a gente sabe que aquela doença que acomete aquele indivíduo, ela vai acometê-lo de forma muito específica e singular. Então, é necessário que a gente extrapole esses equipamentos, não só a questão dos equipamentos, né, mas a gente extrapole aquilo que é o considerado comum, aquilo que é o recorrente em todos, e consiga entender quais são as manifestações que são singulares, né, naquele sujeito. Então, para isso, a prática da clínica, ela precisa ser ampliada. A escuta de outros aspectos, que não só a sintomatologia, mas a gente encontrar, por exemplo, qual é a condição de vida hoje, né, discutir sobre isso, como é que esse usuário vive, onde ele mora, onde é que ele trabalha, aspectos que são específicos e que podem fazer com que a doença se manifeste diferentemente dele, que a gente não tem uma supervalorização do processo de tecnologia, tá? Então a gente vai ali enriquecer, sem dúvida nenhuma, diagnóstico com outras variáveis, né? Ou seja, aquele enfoque mais sistêmico, mais orgânico, mais holístico, né? A visão holística, e qualificar esse diálogo, e não transferir essa responsabilidade para as máquinas, né? Fazerem simplesmente um diagnóstico frio ali. Então, estamos aqui, a partir da leitura, né, do que significa a clínica ampliada e da interpretação dessa diretriz, a gente consegue identificar que a questão, né, que de fato esse abandono do indivíduo, né, enquanto paciente, o abandono da clínica para a excessiva valorização da tecnologia acaba contrariando, né, o que a gente chama da clínica ampliada, que é o fortalecimento do diálogo, da avaliação do que é singular naquele sujeito. Então, nós encontramos a clínica ampliada e compartilhada como sendo a alternativa correta dessa questão, letra D. Por fim, nós temos a letra E, a indissociabilidade entre atenção e gestão. Casquinha de banana também aí, tá certo? Por mais que a indissociabilidade entre a atenção e gestão não se configure aí, né, também como algo que possa ser representada na imagem que está sendo trazida na figura, ela não é uma diretriz e sim um princípio da Política Nacional de Humanização, tá? Então, assim como as demais, né, a única diretriz, né, que de fato tem uma relação com o que a figura está querendo trazer é a clínica ampliada e compartilhada, que o segundo quadro, né, dentro da imagem que está sendo colocada, contraria, né, o que é preconizado por essa diretriz, tá bom? Lembrando que as demais são diretrizes da letra A e B, uma única diretriz, né, e a letra C, mas que não tem essa relação, e a letra E, além de não ter relação, ainda é um princípio da Política Nacional de Humanização. Deu para ver que a gente tem muita coisa para estudar dessa política. É muito importante a revisão desse tema para que vocês estejam bem seguros na hora de realizar, né, as provas, de responder questões sobre esse tema. Então, bons estudos e a gente se vê na próxima questão.